Olá, olá! Fala, comunidade Sigelife! Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal, da nossa comunidade incrível, para te ajudar aí a deslanchar na sua empresa, a deslanchar no seu negócio. Hoje aqui comigo você vai aprender o que você precisa fazer para formar um excelente time e fazer aí a sua empresa crescer de verdade. Se você ainda não me conhece, eu sou a Camila Furtado e o tema de hoje é formação de time para a sua empresa crescer. Isso mesmo. E deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei a minha jornada como empreendedora, eu não tinha noção da importância da formação de um time, da formação de pessoas junto comigo na minha vida. E com o passar do tempo, eu cheguei à conclusão que isso era extremamente importante. Porque quem não tem pessoas junto de você não consegue crescer. Quem não tem uma equipe junto de você não consegue crescer. E as pessoas, elas são a base de todo negócio. Então, a estrutura de um time, independente do tamanho que você tenha, independente do ramo que você está, ela é extremamente importante. E isso foi ficando para mim cada vez mais claro. E eu só consegui descobrir porque eu vivi isso na pele. Eu era uma farmacêutica, sou ainda, né, uma farmacêutica, mas com conhecimento muito técnico. Imagine você uma pessoa que trabalha numa pastelaria. E aí essa pessoa, ela faz muito bem o pastel. Ela é expert em fazer o pastel, em dobrar a massa e em produzir o pastel. E aí um dia ele tem uma ideia e fala assim, vou montar uma pastelaria. Só que ele não conhece todo o resto que vem junto com montar uma pastelaria. O montar uma pastelaria não é somente fazer e vender pastel. Você precisa das pessoas, dos equipamentos, dos processos, das finanças, da gestão do negócio como um todo. Então, nesse momento da minha vida, quando eu entendi que eu era uma farmacêutica muito boa tecnicamente, mas não no nível, não tinha o nível de conhecimento e capacitação como gestora de negócio, a descoberta de como a formação de um time é importante foi essencial para mim. Por quê? Quando eu queria fazer alguma coisa, eu não conseguia fazer sozinha. Ninguém consegue tocar o negócio sozinho. E eu me lembro muito bem a primeira vez que essa ficha caiu para mim. Quando esse entendimento caiu, fez toda a diferença e foi de fato o que fez o meu negócio crescer. A primeira vez eu fui buscar capacitação para desenvolvimento em gestão. E aí eu me deparei com gestão de pessoas, que inclusive depois se tornou uma especialidade minha, e hoje eu sou especialista nisso, em gestão de pessoas dentro do ambiente, dentro da empresa, na formação desses times. E quando eu descobri isso, foi a primeira vez que eu tive contato com um curso do Sebrae. E aí, lá naquele curso, isso caiu para mim, porque toda a estrutura do treinamento, toda a estrutura daquela semana de imersão era entendendo a importância das pessoas e era 100% do treinamento da semana toda um trabalho em equipe. Eram todos donos de negócio ali, mas era um trabalho em equipe. Ninguém conseguiria cumprir nenhuma tarefa, ninguém conseguiria chegar ao resultado principal, ninguém conseguiria alcançar os objetivos ali se não fosse o trabalho em equipe. E eu lembro muito bem um momento que foi muito importante para mim foi quando, dentro desse treinamento, eu precisei fazer uma atividade junto com o meu time que estava lá na minha primeira farmácia. Isso foi muito curioso, porque naquela época eu tinha pouquíssimos funcionários, porque ainda estava naquela fase começando, então tinha ali poucas pessoas dentro do meu time, né, para que o negócio pudesse acontecer. Era uma farmácia de manipulação, então não existia a possibilidade de ser só eu, né? Como alguns tipos de negócio, talvez você esteja passando por isso agora, alguns tipos de negócio, alguns ramos, eles permitem, conseguem com que o negócio comece só com uma pessoa. O meu caso não era assim, por se tratar de uma farmácia de manipulação. Então, existia uma produção, uma fabricação de medicamentos ali dentro daquele estabelecimento.
Mas, como todo empresário, ou pelo menos a maioria dos empresários aí, eu comecei muito pequenininha, eu comecei do zero, literalmente. Então, eu tinha ali uma equipe super reduzida, mas eu não conhecia nada de gestão de pessoas, né? Eu não sabia como gerir. E aí, quando eu fui buscar essa ajuda nesse treinamento, essa atividade foi extremamente importante para mim, porque nesse momento eu consegui fazer uma conexão com o meu time sobre a minha liderança, sobre como eu estava conduzindo, e foi a primeira vez que eu ouvi o meu time de verdade. Foi a primeira vez que eu entendi verdadeiramente a importância das pessoas. Só que é óbvio que isso não aconteceu rápido, né? Não foi de uma hora para outra. Isso durou muito tempo, durou muitos meses. E desde o momento em que eu comecei a estruturar o meu time verdadeiramente, entendendo a essência da liderança, entendendo a essência da gestão de pessoas, entendendo a importância da formação desse time bem firme, bem sólida, para a minha empresa crescer, foi em torno aproximadamente aí de 1 ano e meio. 1 ano e meio desse trabalho e, obviamente, é um trabalho contínuo, né? É um processo dentro da empresa que ele não para, e não importa o tamanho que você está. Isso vale para se você está começando sozinho, vai ter uma pessoa com você, até para quando sua equipe estiver gigantesca. Por quê? Grandes empresas não funcionam com uma pessoa, né? Independente do segmento, nunca vai ter uma pessoa só que vai ser responsável por um crescimento absoluto, ou você como dono por uma grande expansão do seu negócio, um grande faturamento, uma grande lucratividade, certo? Então, é extremamente importante você ter essa consciência, e que a formação do time, ela é construída ao longo do tempo. Ela não é algo que acontece hoje, amanhã, ou que vai mudar assim da água para o vinho. Ele é um processo contínuo. E, obviamente, que os resultados você começa a ver ao longo do tempo. Precisa de paciência, precisa de resiliência, precisa respirar fundo muitas vezes, porque lidar com pessoas é uma habilidade. Lidar com pessoas, você consegue desenvolver isso para trazer um trabalho muito melhor para você como gestor, para você como proprietário ali do negócio, quanto para as pessoas que estão junto com você. A formação do time, ela vai muito além do que você entender que só o ambiente é importante. A maneira como você conduz as potencialidades, os talentos dessas pessoas vão fazer total diferença. E aonde a maioria dos empreendedores peca, a maioria, seja de qualquer que seja o tamanho da empresa, peca no não reconhecer isso, não achar que isso contrata por contratar, qualquer um serve, fica enchendo de parente na empresa sem critério nenhum, e é aí que as coisas começam a caminhar da maneira errada, é aí que o negócio começa a desenrolar. Porque pensa comigo, toda empresa é feita por pessoas. À medida que você tem boas pessoas trabalhando com você, bons resultados serão gerados a partir daquela empresa. E isso faz com que os seus resultados, os seus lucros, o seu faturamento seja também muito melhor. E isso está diretamente relacionado com o tamanho da sua empresa, né? E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, Camila, mas o que eu ganho com isso, né? O que eu vou ganhar de investir nas pessoas que estão comigo? Você ganha crescimento, você ganha sistematização, você ganha tempo com a sua família, você ganha menos horas de trabalho de maneira muito mais produtiva, você ganha muito mais inteligência de trabalho do que braço no seu trabalho. Toda empresa, ela precisa de todos os departamentos, certo? Camila, mas eu sou pequeno ainda, eu tô começando agora. Não interessa. Você, em algum momento, você vai se deparar com uma situação, isso se você tiver visão, né, dessa formação de time, por isso fica aqui comigo, para você aprender o que eu tenho para te ensinar hoje e começar a levar essa visão para o seu negócio. Porque, primeiro, se você não mudar o seu entendimento e não aplicar o que você aprende com relação a isso, nada vai mudar, as coisas continuam como está, né? Então, quando a gente olha para essa formação, essa estruturação de time, você ganha muito mais velocidade.
em crescimento e em expansão. E quando eu digo que você ganha mais tempo com a sua família, é porque toda empresa ela vai ter a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional, independente do negócio. Então, são 3 níveis. Quando você começa sozinho, pode ser o seu caso agora, você pode estar começando, você sendo dos 3 níveis. Só que isso não pode perdurar por muito tempo, a não ser que seja uma escolha. Mas se for uma escolha, daí é melhor você não assistir esse vídeo, porque aqui eu tô falando com os empreendedores que têm essa visão de crescimento, independente do tamanho que está. Então, você vai ter lá o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Quando a gente fala lá do nível estratégico, a gente está falando do cérebro da empresa, aonde vai existir o planejamento, a expansão do negócio com base nas estratégias de negócio. É business mesmo. O nível tático é o nível dos seus líderes, da galera que vai ser lá o seu supervisor, o seu coordenador, o seu gerente. O nível tático, ele vai para colocar a ação estratégica em ação. E aí a gente passa para o último, que é o operacional. O operacional, o quê? Dependendo do negócio, ele é literalmente o mão na massa, né? É o que vai produzir, então é o que vai fazer o bolo, é o que vai produzir o calçado, ou é o que vai fazer a venda diretamente para o cliente. Esses são os níveis dentro de uma empresa. Quando a gente entende essa formação de time da maneira como ela deve ser, a gente ganha muito na velocidade, na divisão aí dessas áreas, desses setores, para que o nosso negócio cresça. E isso é o quê? É visão de negócio, certo? É a visão do crescimento a médio e longo prazo. Mas aí, às vezes, você pode estar pensando aí, Camila, vamos lá, eu sei que eu preciso melhorar meu time, ou que eu preciso contratar mais gente. Então, por exemplo, se você é sozinho hoje, tem 1 ou 2, você sabe que você precisa contratar mais porque já chegou num limite ali que você está precisando ou está querendo expandir. Ou o time que você já tem hoje, a quantidade de pessoas que tem aí é suficiente, mas você sabe que você precisa melhorar. Aí você diz assim para mim, mas eu tô travado. Eu não sei por onde que eu começo, eu não consigo, ou eu tenho medo de aumentar minha equipe, eu tenho medo de aumentar meu time, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar, e um monte de coisa que vem na sua cabeça. Esses obstáculos, eles fazem com que você estagne. Então, todas as experiências do passado que você teve, todos os prejuízos que você teve muitas vezes, ou com história de pessoas que trabalharam para você em algum momento, ou de histórias que você vivenciou pelas empresas que você passou, ou das experiências que você teve ao longo da vida, de você ver algum trauma que te gerou, por exemplo, num trabalho, onde você sofreu um roubo, por exemplo, por parte de algum outro colega. Todos esses processos de crenças que a gente chama, né, que vão ficando na sua cabeça, de coisas que você viu, de coisas que você passou, que você foi direta ou indiretamente influenciado por uma má ação de uma outra pessoa, faz com que crie uma barreira a hora que você chega no seu negócio e precisa passar isso para frente, ou seja, precisa ter mais gente, precisa contratar, precisa formar o seu time de maneira muito eficaz. E aí, né, eu escuto muito isso nos meus treinamentos, eu trabalho com muitos empreendedores, principalmente do setor de farmácia, e obviamente a gente consegue aí dar um auxílio para pequenas e médias empresas aí de outros segmentos também, e é isso que a gente faz aqui no Sigelif, por isso que eu me juntei a essa turma, é você dizer assim, funcionário dá muito trabalho, eu não confio nas pessoas, eu ouço isso direto, e acredite, 2 dias atrás, aqui de eu estar gravando esse vídeo, uma pessoa falou isso, um mentorado meu falou isso, que ele não contrata, ele não quer um funcionário porque dá muito trabalho, porque ele não confia nas pessoas. E aí, quando você vai conversando, você enxerga o quanto essas situações do passado, elas impactaram na vida dessa pessoa. E isso faz com que esse empresário hoje trave. Então, talvez você esteja se identificando com algumas desses pontos aqui, né, que eu tô falando para você, ou talvez não, você tenha já uma mentalidade diferente e já tenha entendido o recado e beleza, vai aproveitar muito mais, porque aqui no final desse vídeo vai ter um passo a passo, ó, chique, para você começar a mudar esse jogo aí na formação do seu time, certo? E claro que
né? Quando a gente fala desses obstáculos, isso, de maneira alguma, em hipótese alguma, ele pode ser algo que te paralisa. Sabe aquela coisa assim que te deixa estagnado? Sabe por quê? Porque quem tem time tem tudo. Tira de uma vez por todas da sua cabeça essa ideia de que você vai conseguir fazer tudo sozinho, crescer o seu negócio sozinho, que é melhor você fazer tudo sozinho. Quem tem time tem tudo. Coloca aí nos comentários para mim desse vídeo. Quem tem time tem tudo, e eu tenho a honra, assim, a alegria de, ao longo da minha história profissional, ter construído grandes equipes, grandes times, conseguir formar e até hoje trabalhar com isso e ajudar empresários aí como você a seguirem por esse caminho também, certo? Tudo aquilo que você já passou, todas aquelas experiências negativas, você precisa superar. Ou melhor, você precisa não. Você tem que querer superar, porque isso é uma escolha. A partir do momento que você escolhe querer superar tudo isso, deixar tudo isso para trás, aí sim é o momento que você vai crescer. É a sua escolha que determina o crescimento do seu negócio, seja com relação ao seu time ou com qualquer outra atitude que você venha tomar dentro do seu negócio. Porém, lembre-se que a base de qualquer empresa são pessoas, inclusive empresas digitais como a minha. Eu tenho pessoas trabalhando junto comigo, certo? E formar tudo isso é o que vai dar a base, que vai dar o alicerce para ter uma galera que veste a camisa e faz o negócio crescer junto com você, beleza? E assim, ó, uma das maneiras que você pode usar para você superar esses obstáculos é você começar olhando para os seus objetivos. Então, assim, beleza, você teve toda uma história que te fez mal com relação à contratação de pessoas e hoje isso te bloqueia para você formar o seu time. Então, olha qual é o seu objetivo com o teu negócio hoje. Qual é? E eu vou te convidar a fazer um exercício. Eu quero que assim que a gente terminar esse vídeo, assim que acabar esse vídeo, você vai pegar um papel e você vai escrever em detalhes como você visualiza a sua empresa nos próximos 2 anos. Nos próximos 2 anos. E aí você vai dar detalhes, tá? Então, por exemplo, você vai detalhar como você imagina a estrutura física, como vai estar a sua empresa daqui a 2 anos, quantas pessoas você imagina integrando o seu time, qual é o perfil dessas pessoas que estarão integrando o seu time, quais serão as funções dessas pessoas, quantas pessoas estarão no atendimento, quantas pessoas vão fazer o suporte, quantas pessoas vão produzir, quantas pessoas vão entregar, quantas pessoas vão estar no administrativo. Você vai escrever isso em detalhes, você vai escrever o cheiro da tua empresa, você vai escrever o que você imagina as pessoas conversando ali na sua empresa, você vai escrever nesse papel qual é o teu objetivo financeiro com a tua empresa, a qual patamar você deseja que a sua empresa esteja daqui a 2 anos, certo? Por quê? Porque isso é o ponto de partida para você superar os seus obstáculos com relação às suas crenças e os medos que ficaram lá no passado pelos traumas que você sofreu em algum momento da sua vida com relação a funcionários, com relação à formação de time. Combinado? Então eu quero que você faça isso, sabe por quê? Porque isso te dá clareza. A maior, ou melhor, uma das maiores deficiências dos pequenos e médios empreendedores no Brasil é não ter clareza sobre o seu próprio negócio. Começa algo e começa levando com a barriga. E pergunta para mim como é que eu sei disso? Porque eu comecei desse jeito, né? Eu não fui essa pessoa que eu estou aqui ensinando para você hoje, né, sobre esse assunto. Eu fui uma pessoa que começou tudo errado, que fez um monte de coisa errada, que quebrou a cara, que levou muito prejuízo, que se deu muito mal em N situações, até aprender muito e hoje poder compartilhar essa minha experiência com você. Beleza? Então, estamos alinhados, você vai escrever isso no papel, isso vai te ajudar, vai te dar clareza e vai ajudar a começar a resgatar a sua vontade de ter pessoas junto com você, lembrando se isso for uma escolha e se você de fato quer crescer, tá? E aí, me vem à cabeça aqui falando com você, né? Algumas pessoas que passaram pela minha trajetória, alguns empresários, e que eles sofriam muito dessas dificuldades. Tinha a Patrícia, ela é uma grande empresária,
E ela tem 3 empresas, ela tem 3 lojas, 3 farmácias, só que ela é extremamente centralizadora. Ela tinha os funcionários, né? Tem os funcionários trabalhando com ela, mas extremamente centralizadora. Por quê? Porque ela não confiava nas pessoas. Ela não queria falar nada, ela não queria fazer reunião, ela não queria abrir absolutamente nada. E aí aquela sobrecarga, aquele estresse, 18 horas de trabalho por dia, deixando família, deixando filhos, né? Os problemas familiares acontecendo e ela nunca presente, um cansaço, um esgotamento. E obviamente nunca via essa realização plena. Por quê? Porque ela não confiava nas pessoas. Ela tinha medo de passar uma meta de vendas para as atendentes dela. Ela tinha medo de passar uma meta, porque se ela passasse a meta de venda, aquela funcionária ia saber quanto tinha que vender, daí ia somar com o que a outra tinha que vender, ia somar com o que a outra tinha que vender, e, meu Deus do céu, ia saber quanto a empresa ia faturar no mês. Olha o ponto da pessoa ter construído um grande negócio, porque não são farmácias pequenas, porém, ela é extremamente centralizadora. Não trabalhava com um objetivo financeiro a ser atingido por medo dos funcionários falarem, contarem para alguém, coisa que não faz o menor cabimento dentro de uma empresa quando você quer crescer e você está falando de um time de vendas. Outro pensamento que me veio aqui à cabeça, uma outra história também, foi o do Roberto. O Roberto, ele tem uma grande empresa de consultoria, só que ele faz tudo sozinho. E por que ele não contratava? Porque ele tomou muito prejuízo numa outra empresa que ele teve há muitos anos atrás, lá desde quando ele era bem jovem. Ele teve uma empresa quando jovem, sofreu muitos prejuízos, foi roubado, foi enganado, foi traído por funcionários, levou processos de funcionários, e aí quando ele montou a outra empresa dele de consultoria, não, eu não posso ter mais ninguém aqui. Então, o Roberto era tudo dentro da empresa dele. Era o caixa, era o atendente, era o entregador, era o executor, era o que ia visitar o cliente. Por quê? Por medo, por falta de crença aí. Não, eu faço tudo sozinho. E eu lembro bem também de uma outra, que era a Elaine. Todas essas pessoas, eles estão muito bem, são grandes empresários, né? Estão seguindo em frente, as suas empresas estão crescendo, mas quando eles chegaram até a minha era dessa maneira. A Elaine é a mesma coisa, uma grande empresa também, mas não conseguia confiar nos seus líderes, nos responsáveis técnicos da empresa dela. E aí o que acontecia? Elaine pegava tudo para ela, porque isso eu não posso contar, porque senão esse funcionário vai sair daqui e vai trabalhar no concorrente. Isso daqui eu também não posso falar, porque senão esse outro aqui vai levar a informação da outra empresa que está aqui na minha frente. Não, isso daqui é só eu que tenho que fazer, porque ninguém pode lançar nota na minha empresa. Só eu posso lançar nota, porque só eu posso saber quanto que a minha empresa está comprando por mês. Olha isso, de que jeito que essas pessoas iam crescer se elas não trabalhassem primeiro essa mentalidade e estruturassem o negócio delas para a formação desse time, para a formação dessas equipes, tá? Então, o meu maior esforço aqui, como uma das treinadoras dessa comunidade, e essa é a minha expertise, né? Lidar com pessoas é levar um pouco desse conhecimento para você. É claro que aqui a gente tem um tempo super curtinho, né? Mas da minha maneira, eu vou tentar o máximo possível colocar algo na sua cabeça que te faça enxergar um outro lado e foque nisso, porque você precisa estruturar essa sua base, independente do tamanho que você seja hoje, certo? E aí, algumas pessoas, né, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de contratar, dos problemas que existe com os times, né? Aí muitos empresários eles chegam e falam assim: não, mas para mim não dá. Para mim não dá, olha, já estou saturado aqui, eu não tenho dinheiro para contratar, eu não tenho capacidade de ter uma outra pessoa, porque contratar uma agência é muito caro, o funcionário dá muito gasto, nossa, ele vale o dobro para mim, né? Ele vale o dobro do que está na folha dele.
Não, porque eu não contrato também, porque ninguém faz igual eu, só tomei prejuízo, tinha um cara aqui, uma menina aqui, só me dei mal, me roubou, me passou a perna, me processou, fez tudo errado, então decidi que eu não quero funcionário. Se em algum momento você pensou isso, ou isso se fez presente ali na sua rotina dentro da sua empresa, você está fadado ao fracasso. Ou você vai ser um eterno funcionário da sua própria empresa. E aí eu diria que não é nem funcionário, é escravo, né? Porque você tem todo o ônus de ser proprietário e muito pouco bônus. Vamos combinar, porque é relação, é relação, é relação. Aí sua vida passa, seus filhos crescem, seus relacionamentos começam a diminuir cada vez mais aquela intensidade, e quando você vê, você passou uma vida inteira literalmente escravo do trabalho, escravo do seu negócio, né? E aí você pensa que fazer tudo sozinho é o que vai te levar para o sucesso. E eu digo para você que não. Esse é o jeito totalmente errado de você tentar resolver alguma coisa aí dentro da sua empresa, querendo fazer tudo sozinho, achando que você vai crescer querendo fazer tudo sozinho, achando que você vai crescer sendo uma eu-presa. Já ouviu esse termo? Eu-presa? Quando eu ouvi esse termo, foi ótimo para mim, porque eu tinha uma empresa que começou com três funcionários, mas, na verdade, eu, Camila, era uma eu-presa. Por quê? Só eu que tinha que fazer tudo, só eu que podia fazer tudo. Então, você não pode, de jeito nenhum, querer ser o exército de um homem só. Esse é o jeito extremamente errado de você tentar superar todos esses obstáculos com relação à formação do seu time, tá? Não seja um exército de um homem só, um exército de uma mulher só, porque isso definitivamente não vai te levar para lugar nenhum. Ok? Combinado? Espero que você esteja aí tomando nota de tudo para entrar em ação, porque eu vou te explicar um passo a passo super detalhado aqui, simples, detalhado, mas simples, para que você já possa entrar em ação amanhã, certo? E olha só, a gente fala, né, desses vários entraves, esses obstáculos mesmos que aparecem na nossa vida como empreendedor. E a melhor forma de você conseguir superar isso é tomando ações, tomando atitudes das quais muitas vezes você não teve coragem de tomar ainda com relação à estruturação do seu negócio, né? Por medo, por insegurança e pelos tantos traumas que eu já comentei aqui, tá? Então, assim, a melhor maneira de a gente ter um resultado diferente é fazendo alguma coisa diferente. E o fato da gente escolher fazer algo diferente traz para nós uma carga de responsabilidade grande, mas é a tua decisão, é a tua escolha. Ninguém sai do lugar sem a dor do crescimento. Crescer dói. Vai dar tudo certo? Não. Você vai ainda aumentar seu time, ter problema com seu time? Vai. Vai ter funcionário que vai dar trabalho? Vai. Só que quando você acerta o rumo dessa formação, dessa gestão de pessoas bem feita, você consegue respirar melhor. E aí todas essas dificuldades, elas são muito, muito menores, elas são minimizadas, elas são atenuadas e elas não acontecem mais com a frequência que no passado acontecia, tá? Então, o que eu quero que você faça? A melhor maneira, e eu compartilho agora a minha experiência com você, foi entender que eu precisava contratar certo. A melhor maneira de você contratar certo é pedir ajuda profissional. Por quê? Porque, né, talvez você seja, mas eu imagino que não. O empresário, você não é um analista comportamental, você não é um psicólogo, você não é um especialista em comportamento humano, você não é um expert, um recrutador de RH. Se você está montando uma padaria, se você tem um consultório dentário, se você tem uma loja de roupa, uma loja de sapato, uma farmácia, você não é um expert nisso. Se você é o cara da pastelaria, que eu falei no começo, que montou uma pastelaria, você não é esse expert. Você precisa de pessoas
que entendam de contratação para te ajudar a contratar. E aí essa é a hora de quebrar aqueles bloqueios todos, daquelas vozinhas que fica na sua cabeça falando, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, agora não dá, porque nunca vai dar, porque sempre vai ter outra coisa para fazer. Só que você precisa determinar isso. Então a primeira coisa, e foi o que eu fiz, foi procurar ajuda profissional. Procurar uma agência local de recrutamento, uma agência de RH, sabe essas agências de RH que tem aí na sua cidade? Qualquer cidade que você esteja, por menor que seja, vai ter. E você pode ir naquelas agências menores, porque elas tendem a ter um custo mais baixo para você como empresário. É básico o procedimento algumas vezes, mas é uma equipe especializada em fazer isso e que vai poder te ajudar. E eu digo para você, foi o melhor investimento que eu fiz quando eu entendi a importância da formação desse time, tá? Então, a primeira coisa, você vai aí na sua cidade, pesquisa na internet, procura uma agência de RH de recrutamento local, que seja aí próxima de você, que esteja aí na sua região, que possa te ajudar com essas contratações de maneira profissional, porque você não é um expert nisso. Não fique enfiando tudo que é parente dentro da sua empresa. Não fica contratando o parente do vizinho, do papagaio só por dó, porque o cara está desempregado, outro, ai meu Deus, preciso ajudar. Não, o seu negócio você precisa proteger, você precisa ter as melhores pessoas trabalhando com você, certo? Você quer criar uma linha para você ajudar, para você fazer uma obra social? Ok, né? Uma linha para ensinar ali as pessoas, fazer um trabalho voluntário da sua empresa? Beleza, mas o momento da contratação não é caridade, certo? Não é. Você precisa de alguém, primeiro, nunca contrate quem você nunca poderá demitir, porque isso dá muito problema depois. Contrate de maneira eficiente e crie um processo para isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma agência local, ok? E essa agência local, ela vai te ajudar principalmente a contratar pelo comportamento e não pela habilidade, porque habilidade você treina, comportamento a pessoa vem com ele. E tem N matérias nos jornais, na internet, em artigos, mostrando números, dados de um número gigantesco das empresas no Brasil que demitem por comportamento, contrata por habilidade e demite por comportamento, certo? Então, inverte o jogo. Já contrata por comportamento e a habilidade você treina especificamente dentro daquela atividade que você precisa. E aí, como é que você vai aplicar isso na prática? Então, esse primeiro passo que eu te falei é dessa empresa que você vai procurar. Porém, antes disso, você precisa fazer algo específico. Eu acabei de falar aqui para você que você tem que determinar, saber para o que você quer aquela pessoa, né? Você vai contratar alguém para fazer o quê? Então, você vai pegar um papel e você vai escrever aí. O primeiro ponto é a função para a qual você precisa agora ou para a qual você pretende contratar alguém. Você vai colocar o nome da função e você vai descrever exatamente quais serão as atividades e as responsabilidades desse cargo. Veja bem, olha o que eu estou falando aqui. Você vai descrever quais são as atividades, ou seja, a atividade que ela vai executar e a responsabilidade dela frente àquela atividade, certo? Então, por exemplo, preciso urgentemente recrutar um caixa para minha empresa. Ok, porque talvez hoje você esteja sendo tudo, né? Precisa contratar um caixa. Caixa, cargo, caixa. Quais são as atividades desse caixa? Então, você vai descrever tudo que esse caixa vai fazer. Vai receber, vai fazer troca, vai fazer a abertura e fechamento de caixa, vai passar o caixa para o outro turno, enfim, é responsável ali pela limpeza, a atividade é limpar o caixa, é manter a gôndola do caixa, se você vende produtos ali no caixa, sempre reposta, né? Sempre com produtos, enfim.
e descreve assim, atividade 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, certo? E quais são as responsabilidades desse cargo, né? Com relação à responsabilidade de um caixa, por exemplo, uma das responsabilidades é o fechamento, a entrega dos malotes, a conferência ali do motoboy, entregar para o gerente, enfim, a responsabilidade frente àquela atividade. Feito isso, aí você vai lá naquela agência que você entrou em contato aí da sua cidade, da sua região, que você pediu ajuda e vai falar assim, ó, eu preciso de uma pessoa para essa vaga. E é isso aqui que ela vai fazer. O resto, meu bem, é com a agência, tá? Ah, Camila, mas é muito caro, quanto custa? Tem várias maneiras de negociar isso. Cada agência de recrutamento tem uma forma de te auxiliar nesse sentido, né? Alguns disponibilizam só um analista comportamental para te ajudar ou encaminha alguém para ajudar você a contratar, né? Um psicólogo, algo do tipo, alguém que é especialista nesse departamento, ou tem a empresa que vai fazer tudo para você. Então, dependendo do que essa empresa oferece de recrutamento, também está relacionado com o valor que vai ser negociado ali entre vocês, certo? E aí tem várias maneiras, tem algumas que dão uma garantia de 3 meses, outras menos, enfim, você vai entender qual é a sua realidade, a sua necessidade e com base nisso, fazer essa contratação de maneira profissional e de maneira assertiva. Significa que você não vai ter problema nenhum? Não, porque não existe pílula mágica. Ninguém pode te dar garantia e certeza de nada, porque estamos lidando com pessoas. Mas tenha certeza que a partir do momento que você fizer isso, você já terá um processo de contratação muito mais eficiente, uma formação de time muito mais profissional, que vai minimizar muito os riscos que a contratação traz consigo, dos prejuízos que essa pessoa pode te dar, ou de algum eventual problema, de faltas, de qualquer que seja o motivo. Às vezes, rotatividade, né? A gente chama de turnover, que é os funcionários que não param na empresa, sabe? Nossa, acabei de contratar, a menina entra hoje, sai amanhã. E aí você não vê, você já está desgastado de tanto contratar alguém para aquela vaga, mas é porque você está contratando errado. Pode ser que no começo você ainda erre muito, porque esse é um processo que ele vai se afinando com o tempo, certo? Por isso que precisa ter paciência e resiliência, certo? E aí você vai fazer isso e vai determinar um prazo. Como assim, Camila, determinar um prazo? Você vai colocar em quantos meses você pretende ter aquela vaga fechada. Então, é a sua meta. Então, por exemplo, vamos supor hoje que você trabalha, você sozinho ou tem você e mais uma pessoa e você precisa contratar alguém. Você vai colocar em quanto tempo eu vou fazer essa contratação. Em quanto tempo eu vou me preparar para ter essa contratação. Ou se é uma reposição que você já está fazendo, né, para essa formação de time, se já é uma reposição, você vai também determinar em quanto tempo você pretende que essa vaga esteja reposta. Eu aprendi uma frase uma vez em um dos treinamentos que eu fui, mas eu não lembro quem falou, então não consigo dar a fonte. Foi numa conversa ali, num bate-papo, que a pessoa falou assim: demita rápido e contrate devagar, porque o processo de contratação, ele nunca funciona de forma eficiente quando ele é feito do dia para a noite, quando você contrata pela pressa, pela necessidade de simplesmente repor a vaga. Isso pode ser um tiro no seu pé, você está fazendo algo muito errado ou queimando cartucho, né? Tirando uma pessoa de uma função que ela era muito boa, colocando em outra que não tem nada a ver com ela. Aí o que acontece? Ela vai embora. Por isso que você precisa aprender a contratar da maneira correta. E para isso você precisa pedir ajuda, certo? Se você tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. E temos todos os treinadores aqui do Sigelife para fazer isso também. Temos outros experts aqui comigo, falando de time, falando de formação de equipe, falando de contratação. E com certeza é isso que vai te ajudar a dar o próximo passo, certo? Então vamos repassar aqui. Primeiro você vai escrever o cargo para o qual você precisa contratar. Depois você vai escrever nesse papel quais são as atividades desse cargo, as responsabilidades desse cargo, vai procurar essa agência
de recrutamento aí, de RH, de recrutamento, que vai te auxiliar, vai negociar, entender como funciona com a agência e vai determinar um prazo para isso. Então, em quantos meses será feita essa contratação ou em quantos meses eu quero que seja feita essa reposição dessa vaga, certo? Então, é isso que eu tenho. Eu poderia ficar aqui horas falando com você, mas vai ter muita coisa boa aqui, vai ter mais vídeo meu, tem um monte de vídeo super bacana aqui no nosso canal dos nossos treinadores, te ajudando a crescer o teu negócio. Seja você uma pequena empresa, uma média empresa, um MEI, é aqui o seu lugar para aprender e crescer, dar escala e crescimento na sua vida e nos seus negócios. E claro, se você gostou desse conteúdo, então o que você vai fazer agora? Você vai clicar no botão aqui de se inscrever e vai se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo no vídeo e também você ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, vai para você aí, você recebe as notificações aqui do nosso canal. E claro, vai ser avisado em primeira mão de novos vídeos e das novidades que terão por aqui. Te convido também para acompanhar nossa rede social lá no Instagram, que é @Sigelife. Eu fico por aqui. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!